Então, senhores deputados, vamos dar início às nossas audições. Sr. Dr. António Manuel Cunha, membro da Direção da Ordem dos Economistas, bem-vindo ao Grupo de Trabalho da Habitação, à Comissão de Economia. Nós vamos então proceder à audição da Ordem dos Economistas, na pessoa de Vossa Excelência, e dar-lhe nota do seguinte: a grelha de tempos, creio que conhecerá, mas é a seguinte: o Sr. Doutor tem 5 minutos para uma intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar tem 3 minutos de intervenção e no final o Sr. Doutor tem de novo 15 minutos para uma resposta conjunta a todas as questões que os senhores deputados forem colocar. Dar-lhe também as boas-vindas neste grupo de trabalho, naturalmente, apresentar-lhe os meus cumprimentos e os cumprimentos da senhora coordenadora, que é a senhora deputada Maria Begonha, que por razões pessoais não pode estar aqui connosco neste momento e por isso estou eu aqui a substituí-la. E, portanto, passo-lhe de imediato a palavra para a sua intervenção inicial de 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Apresento os meus cumprimentos a todos as senhoras e senhores deputados presentes e agradeço a vossa disponibilidade para esta audição. Eu não tenho, sinceramente, não trouxe um guião para fazer nenhuma apresentação, nem nenhum tema específico, apenas queria referir que, portanto, a Ordem faz parte do Conselho Nacional da Habitação e, portanto, tenho feito algumas intervenções junto da Sra. Ministra, anteriormente Secretária de Estado, sobre os problemas que têm vindo a surgir no mercado de habitação, que está diagnosticado e existe um problema de falta de habitação acessível, que é claro. Nós temos a perfeita noção de que as políticas públicas não são fáceis de implementar, portanto são difíceis de contrariar o problema que temos, mas também temos vindo a alertar que é uma situação que tem-se vindo a agravar nos últimos anos e também fruto de algumas decisões que têm sido tomadas, provavelmente não a nível de Portugal, algumas delas, mas a nível mundial, que têm causado um aumento do custo da construção, que a certa altura ultrapassa o poder de compra atual português, de uma família, chamemos-lhe assim, de classe média. É verdade que se calhar a melhor solução seria o rendimento disponível das famílias aumentar, mas de facto isso não tem acontecido de forma, digamos assim, linear em função do aumento do custo da construção, e isso tem causado com que a oferta nova que tem sido criada essencialmente para o segmento elevado. Portanto, o segmento alto, nós chamamos para o que normalmente se diz para ricos, para turismo, o que for. Normalmente nós teríamos historicamente uma oferta em todos os segmentos de mercado. Eu faço notar que há 20 anos eram construídos 100 mil novos apartamentos por ano, apartamentos e casas. Nós temos um parque habitacional de 5, 6 milhões, 4 a 6 milhões, dependendo da maneira que se considerarmos que estão em muito mau estado, médio estado, seja o que for, de frações, chamemos assim, que se degradam a uma velocidade de 25 a 30 mil por ano. Ou seja, uma produção que tenha anual de casas novas ou de apartamentos à volta de 25 mil, 30 mil por ano, apenas está a manter o estoque existente, que são os números que nós temos na última década. E que na década anterior, portanto, do início do século, ascendiam a cerca de 200 mil nova construção por ano, que deixou de ser feita. Entretanto, o que acontece é que quem vive em casas não são pessoas isoladas, são agregados, e não obstante nós temos perdido população na última década de agregados, portanto o número de famílias ou o número de conjuntos de pessoas a viver junto aumentou 100 mil. E, portanto, nós temos claramente uma falta de oferta, que o problema é perceber porque é que esta oferta existe. O que nós na Ordem temos investigado, pelo menos eu no que tenho identificado, é que de facto não há oferta porque há um conjunto de fatores que não é fácil de resolver com políticas públicas, mas existe um conjunto de fatores
definidos por políticas públicas têm aumentado o custo de construção, tornando não rentável e não interessante a construção para um segmento populacional de classe média. No fundo, hoje, a construção nova obriga a critérios, digamos assim, de qualidade e conforto, que são necessários, mas que é evidente que são muito mais caros do que eram há 20 anos. Esses critérios sempre existiram. Portanto, há 20 anos, um apartamento que tinha isolamento térmico, acústico, isolamento de várias zonas do apartamento, com zonas sem pontes térmicas, caixilharias duplas, etc., eram normalmente construídos para o segmento de alta população e a segmento mais baixo, devido às cooperativas económicas que existiam, construíam já com materiais mais acessíveis. Hoje há um conjunto de exigências que obriga a que toda a construção, e essas exigências eu não estou aqui de maneira nenhuma a dizer que devem ser alteradas, acho que é para manter, mas que a nova construção é toda de segmento, digamos assim, elevado, portanto, em termos de qualidade e conforto. Ora, isso tem um custo, não é? Tem um custo. E as matérias-primas que são necessárias para construir caixilharias com isolamento térmico e acústico e com isolamento, digamos assim, exterior, o chamado capoto, os poliestirenos, os estruditos, todos estes materiais que são basicamente importados de países como a Alemanha, Suíça, das grandes Dow Chemical, etc., tornam os materiais de construção hoje, uma construção hoje muito próxima do custo do centro da Europa. Eu pedia que concluísse só, por favor. Estamos já depois do tempo. Obrigado. E pronto, isto é a visão mais ou menos resumida que temos em termos económicos. Obrigado. Muito bem. Muito obrigada. Passaria então de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, para uma intervenção de 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Sr. Dr. António Manuel Cunha. O Grupo Parlamentar do PSD partilha de alguma das suas observações, inquietações também, em especial quando é objetivo do Governo, e também nosso, de todas as forças políticas e da sociedade em geral, temos mais oferta de habitação acessível para compra e venda ou para arrendamento. Isso só é possível se os custos de construção, se o custo final desse imóvel atingir um valor que seja aceitável para os promotores. E nós temos 2 problemas. Um deles é o terreno. A maior parte dos terrenos disponíveis no mercado estão avaliados a preços de mercados para a melhor utilização possível para aquele espaço. E se um diretor municipal, quer para Lisboa ou para Feito de Espada à Cinta, diz que aquele terreno é para restos mais 4, para a habitação, com certeza que qualquer promotor que comprou esse terreno para o segmento médio da população, hoje dificilmente pode pegar nesse terreno, empreender ali uma construção e depois vendê-la a custos acessíveis. E já não falo das grandes cidades em que muitos dos terrenos que estão aí expectáveis ou expectantes enfermam desse problema à partida, que hoje em dia, para reverter o valor dos terrenos na construção é muito difícil, a não ser para os segmentos médio e médio-alto do mercado. Depois também, em relação aos custos de produção, realmente é verdade, as exigências têm sido implementadas pelas políticas públicas, bem, esqueceram esses pormenores, nomeadamente com os isolamentos térmicos acústicos e a famosa necessidade de ventilação dos imóveis, acarreta custos acima do que era habitual na construção. Da construção, hoje, a prazo recupera-se, porque infelizmente nós assistimos a muitos bairros sociais, sobretudo municipais, foram construídos economicamente e depois hoje apresentam, passado meia dúzia de anos, um estado deplorável pela fraca qualidade de construção. Mas, portanto, nós estamos em sintonia nessa matéria
E, portanto, para termos mais oferta, temos que estimular estes fatores, ou criar aqui incentivos, não só que aumentem a oferta de terrenos, mas também que reduzam o custo final da construção. E um desses efeitos pode ser também os impostos e taxas que incidem sobre a habitação. Eu gostava de perguntar se considera que existem margens, ainda por cima neste momento existe alguma folga orçamental, do que provisoriamente, 1 ano, 2, 4, 5 anos, de se implementarem políticas de desagravamento fiscal para digamos que os investidores no setor imobiliário, para a habitação, para a compra e venda ou arrendamento acessível, a custos acessíveis, ou preços acessíveis. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Muito obrigado, Sra. Deputada. Hoje, no papel de coordenadora, começar por cumprimentá-la a si, cumprimentar os senhores e senhores deputados e cumprimentar o Dr. António Manuel da Cunha, membro da Direção da Ordem e do Conselho Nacional de Habitação. Estes diplomas complementam aquela que é a resposta estrutural do Governo a este problema, que passa por promoção pública de um parque habitacional a custos acessíveis. E estas medidas têm vários eixos. Passam, como disse, por estimular novos projetos de arrendamento acessível, promover o reforço do papel do setor cooperativo, dar confiança ao mercado de arrendamento através da tributação fiscal e de uma justiça mais rápida nesta regulação do mercado, a dimensão de apoio às famílias, concretizada através das recentes medidas, e inclusivamente a salvaguarda nos senhorios naquelas que eram as antigas rendas que não tinham transitado para o NRAU. Tem também um objetivo de combater a especulação, continuar a mobilização do património público disponível e privado, e tem um grande foco que o Governo dedicou, que é a nível das medidas fiscais, em que passam por o desagravamento da tributação naquele que é o arrendamento a longa duração, e também a isenção de IMI naqueles que passam a construir para destinar para o arrendamento acessível e, inclusivamente, até o fim da isenção do IMT e do IMI também naqueles que passam para a aquisição para o Estado. E também um dos fatores que aqui referiu foi exatamente o custo da construção, e uma das medidas que é preconizada é a redução do IVA, passando para 6% naquela que é a dinamização da oferta arrendamento acessível. E eu, se percebi bem, na sua... E mais um conjunto de outras medidas fiscais, como, por exemplo, a isenção de rendimentos prediais em quem tinha em alojamento local, afetando para o arrendamento acessível. Aqui também dar uma nota que já foi dito muitas coisas sobre isto. Não se pretende acabar com nada, pretende-se construir uma relação mais equilibrada entre habitação e o alojamento local. Mas eu queria perceber daquilo que foi a sua intervenção, e se interpretei bem, que diz que, fruto de vários fatores que integram a legislação, nomeadamente o caso do regime jurídico da urbanização e da edificação, que há fatores que encarecem este preço de construção. Mas também entendi que, ao mesmo tempo, entende que não deveriam ser revertidos sob pena de se colocar em causa a própria qualidade da habitação que é disponibilizada. E então aqui perguntava como é que nós podemos ter uma intervenção pública para mitigar estes fatores, uma vez que algumas destas medidas já foram preconizadas, como o IVA e um conjunto de outras medidas fiscais para incentivar a promoção acessível, e depois, numa outra dimensão, e sabendo que a Ordem dos Economistas produziu pensamento, estudou, inclusivamente enviou, participou no processo de discussão pública com um contributo a este programa, pedia-lhe, sinteticamente, que temos grelhas curtas, se nos podia fazer uma avaliação global das medidas fiscais que são preconizadas e onde é que estas poderiam ser eventualmente insuficientes para serem aprofundadas em especialidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Dr. António Manuel da Cunha. Bom, a nossa intervenção divide-se em 3 partes, e a primeira parte tem a ver com o apoio extraordinário, portanto, à renda. Segundo economistas da nova SPE, são positivas as medidas de ajuda às famílias com quebra de rendimentos, como o apoio extraordinário ao pagamento de rendas e à subida de taxa de juro, que compensará metade dos juros pagos no crédito à habitação, portanto, cuja taxa, digamos, suba acima dos 3%. E a nossa questão é se, efetivamente, estando previsto
o tal apoio extraordinário às rendas que começa a ser pago a 30 de maio, portanto com retroativos a janeiro de 2023 e a vigorar durante 5 anos. Se considera que o valor mensal médio de cerca de 86 euros a cerca de 35 mil famílias será uma medida adequada de cariz social, dado que, segundo o barómetro da Proteste, em 2022, 3/4 das famílias portuguesas enfrentaram dificuldades financeiras, encontrando-se 8% em situação crítica com problemas a pagar todas as despesas essenciais, entre as quais os custos com a habitação. Lembramos ainda que, tendo por base as estatísticas dos censos de 2021, em Portugal existem cerca de 4.150.000 agregados familiares, pelo que esta medida abrangerá, conforme já disse acima, portanto, cerca de 8,5% das famílias portuguesas. Esta é a nossa primeira questão. A nossa segunda questão tem a ver com o alojamento local. Sobre as medidas realmente para o alojamento local, existe por parte de diversos economistas a opinião que, se tomarem medidas na falta de um diagnóstico e serem implementadas ao arrepio do que a economia nos ensina sobre o comportamento dos agentes. Eu gostava de ouvir realmente a opinião sobre a questão do alojamento local, nomeadamente, e sobre, essencialmente, também a vossa opinião sobre o arrendamento das casas vagas. Como sabe, não sei se tem algum conhecimento, algum estudo que tenha sido feito e que tenha sido identificado realmente a existência de mais 700.000 alojamentos vagos, e se realmente o que é que considera sobre essa matéria e sobre o facto deste ataque ao alojamento local realmente não vir a prejudicar mais a economia portuguesa, pronto, do que efetivamente se espera que aconteça, segundo este pacote de mais habitação. Ainda gostaria de ouvir sobre o alojamento local o que é que Vossas Excelências pensam sobre a contribuição extraordinária e se efetivamente acham que não se trata de mais uma perseguição do Governo do PS, realmente digamos, um setor do turismo que é de extrema importância para o país. Depois gostaria de fazer uma questão sobre os vistos Gold e gostaria de perceber se efetivamente os vistos Gold foi uma medida que realmente será decisiva para resolver a questão da habitação em Portugal, ou se será uma medida que realmente irá prejudicar mais realmente o investimento e afastar os investidores estrangeiros do nosso país. E, por último, gostava de lhe fazer uma questão mais de cariz fiscal, nomeadamente sobre a isenção de IRS sobre as mais-valias na venda de imóveis ao Estado, aos municípios, se realmente não encerra os tais riscos de favorecimento, dado que realmente não me parece que existam mecanismos de controle suficientes para assegurar que efetivamente, já vou terminar, Sra. Coordenadora, se efetivamente, se avançar esta medida, realmente não haja um favorecimento nas diversas autarquias em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Dr. António Manuel Cunha tem então 15 minutos para as respostas aos Srs. Deputados. Senhora Deputada, muito obrigado. Eu começo por ordem ao Sr. Deputado Jorge Mendes do PSD. Eu tenho, concordo consigo, com certeza, que o preço do terreno, principalmente em zonas urbanas no centro chamamos-lhe assim, das capitais de distrito, se quisermos, ou das CIMs, ou áreas metropolitanas, portanto, nas principais cidades, o preço está bastante elevado. Sendo certo que quando saímos desse centro o preço por metro quadrado ronda 20%, 15% do custo de construção. Portanto, nós temos, é possível hoje comprar terreno para construção em altura de apartamentos a 300 euros o metro, 300 euros o metro que vamos no fim habitar. Isto não é possível em várias cidades, até no Porto, 400 que seja. Se somos para a Foz, no Porto, ou para Cascais, ou para Príncipe Real, isto é impossível. Nós estamos a falar, aí sim estamos a falar dos valores que ouvimos, 1.500, 2.000, só o espaço, mais o custo de construção em cima, e então atingimos sim valores de custo à volta de 3.000 euros ou 4.000 euros, que depois têm que ser vendidos a 5.000, o que faz um T2 custar 400 ou 500.000 euros. Mas isto acontece essencialmente nas zonas mais acessíveis e não nas zonas residenciais de extensão. E, de facto, nós em 2015 tivemos uma alteração de vários PDMs por também, lá está, diretivas externas e também uma vontade de diminuir a capacidade construtiva. Foram retiradas capacidades construtivas a muitos terrenos.
o que só agravou a situação. E, portanto, se calhar valia a pena rever isso e ver para onde é que as cidades podem crescer, porque a alternativa que já vários académicos, e nomeadamente norte-americanos, propõem, que nós não queremos, é permitir a construção em altura e começar a fazer torres de 20 pisos. Portanto, isso, se calhar, não é o nosso modelo de cidade, isso é um modelo de cidade do Novo Mundo ou da Ásia, não é um modelo de cidade europeia e, portanto, temos que ter a extensão geográfica maior, se calhar. Quanto a... Isto porquê? Para dizer que hoje o custo de construção é impossível construir a menos de 1.000 euros o metro. Não tínhamos dúvidas. 1.000 euros. Só que o que está referenciado ainda para efeitos de concursos e cadernos de encargos, etc., pelo Estado, anda à volta de 500 ou 600, porque de facto, é como nós falámos, são 500 e 600, é uma imputação de materiais chamadas construção de base, sem eficiência energética e sem isolamento acústico. Portanto, hoje é impossível, com o IVA, menos do que 1.000 euros não existe. Normalmente, com o IVA, pode uma construção que nós consideramos hoje aceitável, só a construção, sem o terreno, poderá ascender a uns 1.300, 1.400, 1.500, por aí. Dependendo se tem soalho de madeira ou flutuante ou o que for. Mas aí não vamos avançar. O que é que eu quero dizer com isto? Há de facto, nesta questão, um IVA que são 23% que pesa, não é? Nós temos, Lisboa fez uma área de reabilitação urbana que abarca 4/5 da cidade, mas o que temos neste momento são processos em tribunal contra a autoridade tributária, porque a autoridade tributária não aceita o IVA reduzido na cidade de Lisboa, nas áreas de reabilitação urbana, se não tiver havido uma operação de reabilitação urbana instruída pelo município em que haja um projeto de execução para uma determinada zona. Isto é muito técnico, mas basicamente é o seguinte: determinar uma área de reabilitação urbana que permite IVA a 23% é uma deliberação que se faz em Assembleia Municipal, etc. As operações de reabilitação urbana, que é um passo seguinte, em que identifica, faz o levantamento de todos os imóveis, faz uma espécie de arranjo arquitetónico daquele espaço e faz um plano de execução em parceria com os privados, são processos que demoram no mínimo dos mínimos a ser feitos 3 anos, só para fazer a operação. Ora, o que a autoridade tributária está a dizer é que só aceita IVA a 6% quando isto existe. E o que tem acontecido é que tem ido para o tribunal e a verdade é que a forma como a lei está feita, o CAD, portanto o arbitral, este ano em janeiro e agora em abril, penso eu, deu razão à autoridade tributária nestes casos, ou seja, referiu que de facto tem que haver uma operação de reabilitação urbana, que eu, por exemplo, já contactei o vereador da Câmara do Porto sobre este assunto, que me disse que das 7 zonas, áreas de reabilitação urbana, só tem 2 com a Aruj e vai demorar 3 anos a fazer as outras. Portanto, tudo isto é complicado. Isto para dizer o quê? As taxas, respondendo ao Sr. Deputado PSD, as taxas, sim, já existe este instrumento de reduzir o IVA, mas mesmo isso é difícil de usá-lo. E há um facto que se ganharia aqui 17 pontos percentuais no preço do custo final, mas não está, digamos assim, não está a ser usado como poderia ser no seu máximo potencial. Toda a construção, como é óbvio, gera alguma receita municipal e para o Estado Central também, e eu não vou opinar sobre isso, porque são políticas orçamentais que são decididas pelo partido que tiver no governo e com a maioria parlamentar que houver, que se entenderem que precisam desse dinheiro, é uma opção política, portanto não é uma opção técnica. É evidente que há uma margem para produção, principalmente em toda a construção sendo, digamos assim, um bem de primeira necessidade atualmente, tal como a alimentação. Se tivesse uniformemente a nível nacional um IVA de 6%, isto vai gerar uma perda de receita, terá que ser uma comissão de Orçamento e Finanças a estimar, mas é evidente que ajuda. Agora, respondendo ao Sr. Deputado do Partido Socialista,
é um facto que eu participei na consulta pública e é um facto que todas estas propostas ajudam, tanto a diminuição do IRS nas rendas, os programas de cooperativas, penso que vai tudo no bom sentido. Eu penso que falta uma coisa que podia ser feita. Qualquer empresa industrial, se quiser fazer um investimento, tem um apoio do IAPMEI através de fundos comunitários, quadros comunitários, que permite a modernização e o investimento inclusive em painéis solares de eficiência energética. Eu deixo à consideração porque é que, por exemplo, o Banco Português de Fomento não teria dentro das suas linhas um programa igual, em que um promotor imobiliário poderia recorrer a um apoio desses, igual ao que acontece, por exemplo, uma fábrica de sapatos, tem apoios para construir painéis solares e para melhorar a sua fábrica. Porque é que não poderíamos ter os promotores imobiliários a ter acesso a um programa no âmbito do PRR, ou seja, o que for, em que essa componente de custo de isolamentos térmicos e acústicos poderia ser comparticipada. Porque é um investimento a partir de 2026, foi agora, não sei se foi o Conselho Europeu ou o Parlamento Europeu, foi um dos órgãos da União Europeia que estabeleceu que a partir de 2026 a construção tem que entrar naquele caminho do net zero, não é? Zero emissões de carbono. E, portanto, vamos ter que transpor uma diretiva para Portugal que vai nos obrigar ainda a ter exigências maiores, nomeadamente na origem da construção dos materiais, que tem que ser menos emissores de gases de efeito de estufa. Ora, isto poderia ser, não sei se é possível, mas acho que poderia ser, se uma empresa industrial que faz sapatos pode fazer isso, a habitação, que neste momento é um bem mais essencial, a complementaridade, que é a exigência de qualidade e conforto que hoje nós queremos dar aos portugueses, poderia ser comparticipada. Isto era a minha sugestão, e para dizer ao Sr. Deputado que sim, o resto do que referiu do programa do Mais Habitação, estamos de acordo, e como referiu muito bem, nós participámos na consulta pública e ficamos contentes com algumas das medidas. Respondendo ao Sr. Deputado do Partido Chega, Rui Afonso, há aqui 2 ou 3 perguntas que o Sr. Deputado faz, que são muito pertinentes, mas penso que são do âmbito político, que eu não posso responder, porque não vinha preparado para isso e, portanto, não tenho os dados das famílias, ouvi o que disse, acredito que sim, mas não conheço a realidade social, portanto, não é a minha especialidade. Não estou aqui na qualidade de perceber se os 86 euros para 35 mil famílias ou para 3.500 famílias, não percebi, peço desculpa, mas pronto, admito que sim, e como é óbvio, há aqui questões sociais que têm que ser tratadas, mas não vinha preparado para isso, peço desculpa. Quanto ao alojamento local e os vistos gold, penso que será público, porque está na consulta pública que houve para o programa Mais Habitação. Nós, na ordem, manifestamos a nossa opinião sobre este tema. Nós compreendemos o interesse do legislador em forçar ou incentivar, ou dependendo da perspectiva como se veja, a conversão de apartamentos que hoje estão em regime de alojamento local em habitação própria permanente, seja ela por arrendamento ou venda. Compreendemos, e a contribuição extraordinária sobre o AEL, penso que o objetivo é esse, mas alertámos também que o fazer essa conversão muito rapidamente não permitiria que o mercado de hotelaria substituísse as camas que seriam convertidas da AEL para a habitação e, portanto, correríamos o risco, principalmente estes 2 próximos anos, que os cerca de 70 hotéis que estão em construção no Porto e Lisboa não vão estar prontos nos próximos 2 anos, e os cerca de 7 mil quartos que vão aparecer com estes hotéis e que provavelmente irão substituir os AEL, correríamos o risco de perder receitas de turismo para outros países que teriam uma oferta mais competitiva. Portanto, nós também entendemos que a contribuição extraordinária tem um risco, não é? Comporta um risco. Quanto aos vistos gold, também referimos que o seguinte, os vistos gold continuam, não é? Continua a haver vistos gold, a única coisa que foi, pelo que percebemos, retirada é uma linha a dizer que podem comprar, já não podem comprar imóveis de habitação ou imóveis para o efeito. Entendemos a vontade do legislador também de retirar este fator de ruído do palco atual de problemas. A única coisa que referimos foi que
se um investidor comprar uma fábrica ou uma loja, eu acho que ninguém se preocupa com isso, não é? Porque, na realidade, ele pode ter um visto gold, se criar um emprego, 5 postos de trabalho, criar uma empresa e ser dono de um imóvel onde opera essa empresa. Mas acho que é pouco relevante. A quantidade de vistos gold foi pequena no sentido comparativo com as transações de habitação. Nós sabemos que tem algum ruído mediático e alguma visão política que cria algum atrito, mas Portugal precisa de investimento, se não for de uma maneira, que seja de outra. Pode não ser com vistos gold, hoje parece-me também, da maneira como estamos em termos de política de imigração desde há um ano, não parece que qualquer estrangeiro tenha problemas em emigrar para Portugal, não precisa necessariamente comprar uma casa para conseguir ter residência. Portanto, basta inscrever-se na Segurança Social e durante 5 anos pagar a Segurança Social que tem residência. Parece-me assim um bocado... tem que criar um emprego seu, não é? Como é óbvio. Mas não parece que seja um tema muito pertinente e que seja uma questão que afete muito a habitação. Quanto às questões eu penso que respondi a tudo. Sim. Não falta alguma? Falta a questão da isenção de IRS sobre as mais-valias na venda de imóveis aos Estados. Sim, senhor. Sim, senhor, Sr. Deputado. Nós entramos aí numa questão fiscal, não é? Eu não tenho, confesso que também sobre este caso não estava preparado para essa pergunta, não tinha pensado que fosse colocar, mas dou-lhes parabéns por pensar no tema. Não vejo isso como, nem tinha pensado no assunto, pode-se questionar se há aqui algum tipo de digamos assim, de injustiça fiscal, não sei. Não lhe consigo responder a isto. Peço desculpa, Sr. Deputado, porque não estava preparado para isto. Não sei o que lhe diga. Peço desculpa. Muito obrigada. Obrigada, Dr. António Manuel Cunha, pelos contributos, pelas respostas e pela ajuda na nossa reflexão no que respeita a estas propostas de lei e aos projetos de lei que temos em cima da mesa para analisar. Está concluída esta audição. Agradecemos, em nome do Grupo de Trabalho, agradeço-lhe a sua presença, os contributos que nos deu e continuamos naturalmente à disposição também da Ordem dos Economistas para qualquer contributo que no futuro nos pretendam fazer chegar. Muito obrigada mais uma vez e o resto um bom dia. Muito obrigado a todos e bom dia a todos. Obrigada.